estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo de estudo com vó Cambinda. Primeiramente o nosso primeiro estudo vai ser destinado a entender o que é quilombar, Por que quilombo de vó Cambinda? Por que esse nome? Por que essa escolha? Como eu falei, esse nome foi determinado pela nossa mentora aqui, que é a Vó Cambinda das Almas. Não foi algo que eu criei, que eu quis que fosse esse nome, entendeu? Foi intuído por ela e explicado por que seria este nome. Então, assim, eu vou contar pra vocês como é que foi esse processo, de intuição e também a definição por que se dá, o nosso canal Quilombo Vó Cambinda das Almas. Então, hoje é o nosso primeiro estudo aqui, tá? Na verdade, a gente aprende aí com muitas coisas todos os dias, de forma sutil, mas hoje vai ser destinado para estudo mesmo. Então, eu espero que vocês gostem. E se vocês já estão aí curtindo o nosso canal, estão gostando do conteúdo, curte, comenta e compartilha. Começar a entender o que é esse processo de se aquilombar, os nossos, a gente precisa voltar um pouquinho na história, e de encontro com os nossos ancestrais. E isso é um dos pilares aqui do nosso culto de Vó Cambinda das Almas, aqui dos nossos estudos, aqui da nossa interação, Estudo, ancestralidade, cultos, e projetos sociais. Mas isso a gente vai ver um pouco mais pra frente. É isso que ela busca, é isso que ela propõe também a seus filhos. Então vamos lá, gente. Ir de encontro com os nossos ancestrais é ir de encontro com fatos históricos que nos levaram a chegar a quem nós somos hoje e ao que nos constitui. Então, assim, a gente sabe que a sociedade brasileira ela foi marcada por um período longo de muita violência, repressão, domínio europeu, e português durante a colonização, A gente muito aprendeu nos livros de história, sobre a colonização, sobre a descoberta do Brasil, mas o Brasil ele já existia. Existiam aqui com nossos povos nativos, os indígenas, e posteriormente, houve essa miscigenação aí na nossa cultura com a chegada do navio negreiro, com o povo africano que foi escravizado. Enfim, pessoal, com a chegada aqui, dos colonizadores, a gente já sabe, aqui na aula de história, você já conhece, toda uma pincelada na história pra gente chegar ao que Cambinda propõe pra gente, Então, os povos indígenas, eles foram escravizados também, mas muitos se catequizaram, muitos também eram deixados de lado, porque eles eram vistos também como povos preguiçosos, sabe? Povos atrasados. E aí depois, com a chegada, dos povos africanos, Eu falo povos porque era uma mistura de cultura, Eles misturaram as tribos, misturaram todas as culturas, colocaram os africanos num saco só, Não entendendo que ali é um continente, mas entendendo que era tudo ali era uma coisa só, literalmente, e trouxeram aqui pro Brasil de forma compulsória, de forma violenta, enfim, tudo que a gente já sabe sobre esse período de escravidão. Os escravizados, principalmente o povo preto, começou a resistir muito a essa violência que se dava porque os colonizadores eles tinham um armamento muito mais avançado, armas de fogo literalmente, e aí isso fazia com que eles se achassem no poder de dominar e ser proprietário daquelas pessoas ali. Essas formas de resistência que o povo preto, e os escravizados em si, porque não era só o povo preto, mas enfim, que eles encontraram, começaram de forma sutil, por exemplo, atrasando um trabalho, atrasando uma produção, porque eles trabalhavam nos cafezais, nos canaviais, então às vezes eles se davam um pouco de trabalhar assim meio mole, porque se eles não produzissem tanto, eles não iam comercializar tanto, Eles não iam ganhar em cima da mão de obra deles. E aí depois eles começaram, alguns fugiam, mas eram capturados. Eles começaram a se organizar e viram que se eles fugissem em grupo, eles conseguiam confundir mais aqueles capitães que ficavam capturando eles, E aí foi que criaram-se os primeiros quilombos, Eram estadias locais, no meio do mato, que os povos escravizados começaram a se unir e resistir e sobreviver, Nesses quilombos, nessas habitações, que não eram só de povos negros e escravizados, também recebiam brancos que viviam à margem da pobreza e também alguns indígenas, Eles começaram a dividir por moradias de acordo com as suas etnias, O que dava pra se decompor, porque estava muito já misturado.
E essas habitações também eram chamadas de aldeias ou então de motambo, que aí eram casas mesmo, tinha um líder que vivia ali e conduzia cada povo, né? Cada etnia tinha um líder, mas enfim, gente. E aí, dentro desses quilombos, eles tentavam, né? Eles estavam ali em prol de uma coisa só, que era em prol da sobrevivência e da liberdade. Então, eles tentavam de forma harmônica, porque tinham muitas tribos que lá no continente africano eram inimigas, então eles não se matavam mais, eles realmente se uniram e em prol de cultivar ainda o que restava da sua cultura. E, gente, os quilombos, eles começaram a crescer e o quilombo, um dos quilombos mais famosos e grandiosos que a gente conhece, que acolheu muitos, mas muitos escravizados, foi o Quilombo dos Palmares, né? E a gente sabe, a gente já conhece essa história, onde Zumbi dos Palmares era um dos líderes lá também do seu grupo. Foi o que resistiu até o final, sem aceitar nenhum acordo, sem aceitar nada que fosse facilitar para os colonizadores e para os proprietários de engenho. E ele até a sua morte resistiu e lutou e é um exemplo para a nossa cultura preta de liberdade. Onde a gente chega em Cambinda, né? Quando ela propôs que eu transmitisse, né, tudo que ela estava me ensinando, eu sempre fui voltada em transmitir conhecimento. Eu sempre falei que eu não queria conhecimento parado, estacionado em mim. Porque, né, gente, eu vou desencarnar uma hora, eu tô quase 30 anos. Uma hora eu vou desencarnar, não tenho filhos e fico pensando, eu quero deixar isso para os meus descendentes. Tudo que as minhas entidades me ensinam, eu quero deixar aqui realmente registrado para que as pessoas que me seguem, as pessoas que confiam no meu trabalho, no meu trabalho espiritual principalmente, estejam aqui e vão de encontro ao que os meus mentores e os meus ancestrais me ensinam. E aí, numa conversa com Cambinda e escrevendo tudo que ela estava me intuindo, ela falou, nós vamos criar o Quilombo Vó Cambinda das Almas. Aí eu falei, o que vai ser Quilombo Vó Cambinda das Almas, né? Então ela foi meditando, ela foi falando que seria um centro de acolhimento, né? Porque, gente, muitas pessoas, elas me procuram na vida, né? Não só aqui na internet, mas também pessoalmente. O meu trabalho aqui presencial, ele é parecido com o da internet. Então são pessoas que vêm aqui e às vezes querem um jogo de carta. São pessoas que vêm aqui e estão precisando de uma reza. E essas pessoas não são muito distantes. São aqui do meu bairro, da minha comunidade, são da minha família. O que a Cambinda propõe é isso. Se juntar aos meus para que todos os ensinamentos ancestrais que me pertencem sejam, né, passados para gerações que já vieram e gerações posteriores. Então, ela botou que os pilares, né, do Quilombo era estudo, por isso que a gente está aqui estudando, seriam rezas e benzimentos em prol dos meus, em prol de quem realmente quer aquilo. Ela deixou muito claro essa mensagem que as pessoas que precisarem de você irão até você com as suas próprias pernas. E depois eu vou contar um caso muito curioso sobre isso, que me fez refletir de forma grandiosa e foi um divisor de águas para eu criar o Quilombo Vó Cambinda das Almas. Mas futuramente, talvez no meu outro canal. Agora, voltando aqui, né? Ela falou também programas sociais. Quando ela fala de programas sociais, ela também não fala de algo tão grandioso. Às vezes, você se voltar pro outro, entender a necessidade dele, de alguma forma estar ali disposto a ajudar, já é você estar em prol da sociedade. Então ela falou isso pra mim. Você não precisa ver qual é a necessidade daquela pessoa para tentar atendê-la. Você precisa entender que todo mundo tem necessidades e que se você estiver ali disposto, né, dentro das suas limitações, né, não vou me desgastar energeticamente nem fisicamente para o outro, mas se estiver de acordo e possibilidade de você fazer, você vai fazer, você faça de coração, você faça com amor, porque tudo isso é em prol do outro e não é para uma satisfação pessoal. Ela sempre visou isso, nunca é para o seu próprio ego. E tudo isso de alguma forma vai refletir na sua vida, de forma generosa. Então os programas sociais são voltados para isso. E também os nossos cultos. E é por isso que eu abro aqui sempre para vocês de forma coletiva. Então, pessoal, esses são os pilares de Cambinda. Programas sociais, cultos, rezas, benzimentos e estudo. Cambinda trouxe esse nome pra gente, né, Quilombo de Vó Cambinda, justamente porque ela foi um espírito de uma escravizada, de uma negra que foi escravizada e que
viveu nos quilombos também, conseguiu se refugiar entre os seus e teve um papel muito importante dentro da sua comunidade, um papel grandioso que a gente vai conhecer ao longo do nosso canal e ao longo da sua história. Ainda não tem detalhes da sua vida encarnada, como foi essa, né, vida que ela teve, então futuramente eu vou, quando ela disser tudo com detalhe, me autorizar, eu conto tudo aqui pra vocês, tá bom? A gente, irmão, se aquilombar é você estar entre os seus, é você estar em prol para os seus, é de encontro com a sua ancestralidade, é também você reconhecer a força que existe dentro de você, sabe? É o que ela fala, não adianta vir nego nessa terra se você não se reconhecer. Então a gente tá aqui, né, não só nós, povo preto, mas tudo que a gente tem para agregar na nossa cultura, na nossa religião e na nossa vivência, tá bom? Futuramente teremos mais estudos, não só como esses, né, que falarão da nossa cultura, mas ensinamentos de Cambinda, que como eu falei para vocês, se cruzam com alguns momentos da história. Então vai ser impossível falar dos seus ensinamentos, falar das suas vivências, falar do que esse espírito tem para agregar na nossa caminhada, sem, né, falar de um contexto histórico. Então, beijão e até o próximo vídeo.